Vamos então para mais uma aula de matemática. Antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, que é volume, vamos revisar um pouquinho sobre as frações? Teve algumas pessoas que ficaram com um pouco de dificuldade de relembrar o que são as frações. Então hoje, com a ajuda do nosso quadro, a gente vai rever um pouquinho do que é uma fração e como a gente pode calcular uma fração. Vamos comigo? O que é uma fração? É algo que foi dividido, é uma parte de algo que foi dividido. Por exemplo, aqui na nossa sala a gente tem 9 alunos, certo? Mas a gente tem uma quantidade diferente de meninos e meninas. Como que eu faço para representar a quantidade de meninas na nossa sala? Então, eu vou pegar aqui, se eu dividir a nossa sala, que tem 9 alunos, por 3, vai dar 3. Então, é a quantidade de meninas que a gente tem na nossa sala. Então, eu posso dizer que eu tenho 1/3 de meninas na nossa sala. Por que 1/3? Porque eu peguei a nossa sala e dividi por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E aí eu multipliquei por 1, que dá a mesma coisa que 1. Então vamos continuar. Agora vamos descobrir quanto que é 2/5 de 200 reais. Quero descobrir quanto que é 2/5 de 200 reais. A regrinha que a prof sempre diz para vocês não esquecerem, a gente sempre vai dividir esse número por esse aqui que tá aqui embaixo e o resultado a gente vai multiplicar por esse de cima. Como que fica na prática? 200 dividido por 5, o 200 dividido pelo 5. Vamos juntar aqui. 5. O que vezes o 5 vai dar 20? Vezes o 4. 4 vezes o 5 é 20. 0, 0. Baixou o 0. O que eu faço com esse 0 aqui? Eu só coloco aqui. Então, o resultado deu 40. Então, 20 dividido por 5 é 40. Aí, esse aqui eu multiplico por 2. Vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes o 4, 80. Então, 2/5 de 200 é igual a 80. Deu pra gente compreender um pouquinho? A gente já fez isso na nossa sala de aula. No começo do nosso primeiro bimestre, a gente já fez atividades assim, para vocês calcular qual é a fração de um determinado número. Então, nunca se esqueça. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não esqueça disso. Ficou mais fácil com o auxílio do quadro? Acho que sim, né? Agora a gente vai iniciar o nosso conteúdo sobre volume, lá na nossa página 12 do nosso livro. Galera, o que é volume? Quando vocês escutam a palavra volume, o que parece para vocês? O que vem à mente de vocês? Vamos pensar um pouquinho. Pode ser que vocês pensem no volume da televisão, no volume do som, no volume de alguma coisa que vocês estão escutando. Mas volume também tem a ver com tamanho, com o tamanho que algo ocupa, com o espaço, com o nosso espaço nesse universo. Qual é o volume que a prof ocupa aqui dentro da sala de aula? Vamos fazer uma experiência e descobrir um pouquinho mais sobre o volume. Olha só com a prof. Então, galera, vamos fazer a experiência do volume. Para isso, a gente vai precisar de 2 copos, como vocês estão vendo aqui, água com corante. A prof pegou, então, água com suco. E a gente tem que encher os copos na mesma altura. Vamos ver se está na mesma altura. Então, esse aqui tem um pouquinho a mais. Vamos colocar um pouquinho mais. Certinho. Agora, os 2 copos, eles têm a mesma quantidade de água, né? Então, eles estão ocupando a mesma coisa. E se eu colocar dentro de um deles um ovo? O que será que vai acontecer? Vamos descobrir? Olha só. Por que será que aqui transbordou? Qual é a diferença? O que acontece? Porque o ovo, ele está ocupando algum espaço aqui.
E esse espaço que o ovo ocupa, a gente chama de volume. Qual será o volume do ovo? Ficou mais fácil compreender o volume? Ficou um pouquinho mais fácil, né? Aqui na nossa página 13, nós vamos ver que tem atividades para a gente calcular o volume baseado em cubinhos, baseado nesses cubinhos aqui. Nós vamos usá-los para auxiliar no nosso conhecimento do volume. Por exemplo, ali nós temos exemplos de figuras. Olha essas figuras que a prof está mostrando aí para vocês. E ali ele está perguntando quantos cubinhos vão naquela figura. Ó, essa figura aqui, ela também tem cubinhos. Mas nós não podemos esquecer que ela tem cubinhos em cima e embaixo e atrás tem outro também. Quantos cubinhos será que tem aqui dentro dessa figura? Quantos será? Vocês têm que contar. E como que vocês podem fazer isso? Como que vocês podem calcular? Existe uma técnica, um jeito mais fácil da gente calcular sem ter que ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10, 20. Como é que a gente pode fazer isso? E é isso que a gente vai aprender nas nossas atividades. Olhem comigo a atividade 1. Esta imagem aí, quantos cubinhos ela tem? Vocês vão agora parar, olhar e analisar a imagem e fazer um xizinho em cada cubinho. E aí vocês contem quantos cubinhos ela tem. Virando a página, a gente tem a questão B, C e D também na questão 1. Vocês vão analisar, vão olhar e vão colocar a quantidade de cubinhos que ela tem. Na 2 e na 3, vão analisar, vão falar quantas pilhas aquela imagem tem, quantos quadradinhos tem em cada imagem. Vocês vão contar e vão colocar. Vocês vão responder a página 13 e a página 14 somente analisando e contando os cubinhos e respondendo as perguntas de acordo com o que eles pedem. Quantas camadas? Quantos cubinhos tem em cada camada? Aí, na página 15, essa que vocês estão vendo aí, a gente vai descobrir uma função mais fácil para a gente resolver. Olhem com a prof, vamos fazer junto. Essa figura aqui, quantas camadas ela tem? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do lado eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quanto de altura? Ela tem mais uma camada? Não, ela só tem uma. Então, eu vou fazer 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, quer dizer que nesse total aqui, eu tenho 100 cubinhos, 100 quadradinhos, certo? Olhem lá o exemplo da página 15 de vocês. Na primeira figura, a gente tem o quê? A gente tem uma figura que ela tem uma camada e ela tem 3 quadradinhos de frente e de lado ela tem 2. Então, é 3 vezes o 2 vezes o 1, que dá o total de 6 quadradinhos. Na segunda, a gente vê que ela tem 3 na frente, 2 do lado, mas ela tem 2 de altura. Então, ficaria 3 vezes o 2 vezes 2, que daria 12. E para ficar mais fácil, a prof vai passar para vocês a fórmula do volume. Sempre que eu quero descobrir o volume de algo, eu faço o lado vezes o comprimento vezes a altura. Então, essa aqui é a dica do volume. Mas, prof, L vezes C vezes A, que loucura é essa? Sim, sempre que a gente for calcular o volume, a gente vai pegar a largura, o comprimento e a altura. Mas como assim? Ali a gente estava contando por cubinhos. A largura é a quantidade de cubinhos que nós temos do lado. Então, aqui eu tenho 10 cubinhos. Aqui eu tenho 10 cubinhos. Então, a minha largura é 10. O meu comprimento, ó, meu comprimento aqui também é 10. Então, eu vou colocar o 10. E a minha altura? Quantos quadradinhos eu tenho de altura? Só um. Então, é 1. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 1 igual. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 1, 100. Então, a quantidade, o valor, a resposta do volume desta figura aqui é 100 cubinhos. Mas eu posso calcular o volume
de um copo d'água. Eu posso calcular o volume de uma piscina. Vamos fazer o teste? Largura vezes comprimento vezes altura. Vamos fazer o teste? A gente vai calcular o volume de uma piscina. Eu sei que eu tenho uma piscina infantil lá perto da minha casa, que ela tem, de largura, ela tem 3 metros, tá? De largura. Ah, eu sei que de comprimento, comprido de uma ponta à outra, ela tem 5 metros. E a altura dela, porque ela é uma piscina infantil, ela só tem 1 metro de altura. Tá? E aí, como que eu descubro qual que é o volume total? Qual é a quantidade de água que eu vou colocar lá dentro daquela piscina? Até quanto de água cabe lá dentro? Eu vou fazer largura vezes comprimento vezes altura. Então, 3 vezes 5 vezes 1. 3 vezes o 5, 15. 15 vezes o 1, 15. Mas aí eu coloco o quê, prof? 15 o quê? 15 metros, porque eu tô falando metros, mas é só isso? Não. Eu coloco o 3zinho ali, que significa cúbico. Então, 3 metros cúbicos. Por que cúbicos? Porque são 3 dimensões que eu calculei, são 3 áreas, então vai o 3 lá. Lembra quando a gente fazia a área e o perímetro? E quando a gente calculou a área, a gente colocava um 2zinho em cima, a gente multiplicava e colocava um 2zinho, porque era ao quadrado. Agora, quando a gente vai calcular o volume, a gente vai colocar o 3. E então vai ficar cúbicos, 15 metros cúbicos. Ficou tranquilo? Ou ficou um pouco confuso? Pra gente ver se a gente conseguiu compreender, pra gente ver se tá bem fixada na nossa mente, a gente vai fazer as atividades da página 15 e 16 e uma atividade extra que a prof tá mandando no clipe também pra gente fazer hoje. Atividades que a prof tá mandando no clipe hoje pra vocês fazerem no caderno. Vocês copiem a data no caderno, copiam o título, copiam o enunciado e respondam, façam uma continha sobre volume lá no caderno de vocês. Tá? E a atividade vai ter tanto do volume quanto da fração que a gente viu na semana passada para vocês reforçar esse conhecimento e não esquecer.